Que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Aqui estamos nós, Igreja de Cristo Jesus, e pela bondade de Deus estamos iniciando esse culto coletivo ao nosso Salvador. É tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade. É tempo de louvar ao Senhor de todo o coração. É tempo de erguermos nossas vozes a Deus em oração e súplica com ações de graças. E é claro, é tempo de conhecermos mais e nos aproximarmos mais de Deus por meio da sua santa e bendita palavra. Por isso, que bom que você está aqui conosco neste espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. E nós vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus a nossa causa, os nossos sonhos, as nossas petições, nossos agradecimentos. Vamos suplicar pelas nossas famílias, pela nossa nação, pelo nosso município, pela nossa igreja. E nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Élida. Oremos ao Senhor, igreja. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de falar contigo. Nosso coração está transbordando de alegria pelo fato, Senhor, de sermos seus filhos, pelo fato que podemos chegar diante de Ti com as nossas petições, sabendo que o Senhor está com seus ouvidos inclinados para nós. Ó Pai de misericórdia, nós te amamos e nós queremos te render glória, graça e louvor. Ó Deus, nós queremos agora nesse momento te pedir, querido Deus, pelo nosso país. Tu sabe quanto ele necessita da tua graça, do teu poder. Olha com olhar de misericórdia, Senhor, para o nosso Brasil, para que seja feita a tua vontade, não a vontade dos homens. Ó Deus, também te pedimos aqui pelo Cabo Frio, Senhor, pelo nosso município. Abençoe toda a liderança, Senhor. Ao prefeito desta cidade, Senhor, vai dando orientação a ele, para que possamos desfrutar de uma cidade, do lugar melhor, sabendo que o Senhor está no controle e olhando para nossas necessidades. Nós sabemos que muitos estão desempregados, meu Pai, por causa dessa pandemia, mas nós cremos no Teu poder e o Senhor tem o seu olhar de misericórdia para essas pessoas e que o Senhor abra uma porta de emprego, Senhor, e que as pessoas possam orar e olhar para Ti com confiança, aguardando da Sua atuação. Ó Deus de amor, também nós queremos agora te pedir pelos comerciantes. Tome conta, Senhor, muitos comércios às vezes já fecharam por causa desse problema, mas o Senhor é um Deus de vitória, meu Pai. Nós confiamos e esperamos no Senhor. Ó Deus, ajude todas as igrejas na face da terra, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que nós estamos proclamando o seu santo nome para que a alma se renda aos seus pés, Senhor. Ó Deus, os pastores, os líderes da igreja, dê orientação, que eles possam cuidar do seu rebanho com muito amor e possa confiar principalmente, Senhor, no pastor que é o pastor maioral, é o pastor eterno, é um pastor que não falha, que é o nosso Deus. Ó Deus, nós queremos também colocar Jesus nesse momento, os trabalhadores, as famílias, Senhor, porque Tu sabes que muitas famílias agora choram por seus entes queridos que perderam por causa dessa pandemia, Senhor, mas nós te pedimos que o Senhor conforte os corações e também outras enfermidades. Visita os hospitais, Senhor, visita cada leito, meu Pai, cada UTI, tenha misericórdia, porque o Senhor é médico dos médicos por excelência, e Tu sabes que o nosso coração está tão grato a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem proporcionado a nós. Ó Pai querido, agora eu quero te pedir também por esse culto, Senhor, que será ministrado pelo nosso pastor, Senhor. Ó Deus, dê sabedoria ao seu servo, meu Pai, que ele possa falar na orientação do Espírito Santo de Deus. Abençoe a sua família, Senhor, sua esposa, seu filhinho, Senhor Léo. Ó Pai, ajude, Senhor, essa família a sempre te amar e a sempre fazer a tua vontade. Muito obrigada, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, num texto muito rico que se encontra lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos de 13 a 20, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, nós vamos agora seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Vamos glorificar o nome do Senhor, amados, e exaltar o Deus que é digno de receber o nosso louvor e nossa adoração. Essa é a hora de adoração. Essa é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para
língua confessará, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Jardim em mim, se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.
Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, nos preparando para a reflexão da palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já trouxe aos nossos corações no decorrer deste culto. E agora, quando mais uma vez estaremos lendo a Tua palavra, nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor ilumine o nosso entendimento das Sagradas Escrituras, que o Teu Santo Espírito tome a frente para que esta mensagem seja de fato proveitosa e edificante como a Tua igreja necessita. É por isso que nós oramos, ó Deus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E queridos, para a nossa reflexão desta manhã, nós estaremos lendo o texto bíblico que se encontra na epístola de Paulo, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 18 ao 21 e também o capítulo 6, versículos 1 e 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 18 a 21, e também os versículos 6, também o capítulo 6, versículos 1 e 2. Onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O ministério da reconciliação. Queridos, o pecado foi o maior desastre que aconteceu na nossa história. O pecado divide, corrompe, degrada, destrói. A queda foi muito mais profunda do que jamais poderíamos imaginar. Provocou um abismo espiritual, pois separou o ser humano de Deus. Provocou um abismo social, pois separou o ser humano do seu próximo. Provocou um abismo psicológico, moral e ético, pois separou o homem de si mesmo, da sua honra, de sua pureza. Provocou um abismo ecológico, pois separou o homem da natureza, aquele que mais deveria preservar, depreda a natureza em vez de cuidar dela. O mundo está profundamente marcado pelas tensões do pecado. O homem é um ser em guerra com Deus, consigo, com os outros e com o seu ambiente. A história da humanidade está manchada pelas guerras sangrentas e desumanas que até hoje mantêm vivas suas cicatrizes em nossos corações. Israelenses contra palestinos, islâmicos radicais contra americanos, guerras tribais, nacionais, ideológicas, religiosas. Nesse mundo empapuçado de ódio, ferido pelo pecado, onde famílias estão em pé de guerra, onde os corações estão sem paz, onde os homens estão longe de Deus, a reconciliação do ser humano com Jesus é a mensagem mais importante, urgente e necessária do nosso tempo. Isaías 59, versículos 1 e 2 deixa claro que o pecado separa, ao dizer, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. No entanto, o mesmo Deus que declara a existência da separação, também convida a humanidade à reconciliação, dizendo lá em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As boas novas de salvação em Cristo Jesus é a convocação mais amorosa de Deus para que o ser humano se reconcilie com Ele.
com o seu próximo, consigo mesmo e com a natureza. Vamos nos aprofundar mais nesse tema tão urgente, que é o convite de Deus à reconciliação. Em primeiro lugar, a necessidade de reconciliação. Todo ser humano precisa se reconciliar com Deus porque o pecado afasta de Deus. Romanos 3, versículos 23 e 24 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nos desviamos, todos teremos que comparecer diante de Deus para sermos julgados. Seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pelas nossas omissões, pelos nossos pensamentos. A única forma de sermos absolvidos nesse julgamento é nos apropriando da justiça de Cristo pela graça mediante a fé. É aí que Hebreus 2, versículo 3 nos diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O ser humano precisa se reconciliar com Deus porque todo impulso do seu coração é contra Deus. A Bíblia diz que por natureza nós somos filhos da ira. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Sem Deus, estamos cegos, perdidos, cativos, mortos. O nosso pecado é pior do que a pobreza, do que a doença e do que a morte. Pois esses males não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus agora e por toda a eternidade. Ou seja, irmãos, ou nós somos reconciliados com Deus, ou passaremos a eternidade longe dele. Ou nos voltamos para Deus, ou não há esperança para a nossa vida. Aqueles que nunca sentiram necessidade de Deus nessa vida, sentirão no primeiro minuto que estiverem longe de Deus na eternidade, mas aí será tarde demais, o tempo da reconciliação é agora. É agora. Em segundo lugar, esse texto nos fala sobre o autor da reconciliação. Toda a nossa salvação é iniciativa e obra de Deus, irmãos. Tudo provém de Deus, como diz o versículo 18. É a parte ofendida que toma a iniciativa da reconciliação. O Evangelho, irmãos, não é o homem buscando Deus, mas Deus buscando o ser humano. Foi o ser humano que caiu, desobedeceu, se afastou, rebelou-se. Mas é Deus quem o busca. É Deus quem corre para abraçá-lo, como diz Jeremias 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. A Bíblia não fala de Deus tendo necessidade de se reconciliar com o ser humano. É o ser humano quem precisa se reconciliar com Deus. Nós mudamos, Deus nunca mudou. Seu amor por nós é eterno, incessante. Deus poderia ter nos tratado como tratou os anjos rebeldes, caídos, conservados em prisões eternas, mantendo-os em estado de perdição, mas Deus providenciou para nós um caminho de volta para Ele. A cruz de Cristo é o resultado e não a causa do amor de Deus. É o Deus ofendido que toma a iniciativa da reconciliação. Jesus não veio para abrandar o coração de Deus, irmãos, veio para revelar o seu coração amoroso. Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor no coração de Deus, mas foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo. A cruz não é a causa, mas a consequência do amor de Deus por nós. João 3,16 declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar consigo mesmo. Deus nos amou e deu-nos o seu Filho. Deus nos amou e Cristo se encarnou. Deus nos amou e Cristo sofreu em nosso lugar. Deus nos amou e Cristo morreu por nós. A cruz é o maior arauto do amor de Deus pela humanidade.
A cruz é a prova de que Deus está de braços abertos para nos receber de volta ao lar paterno. Jesus Cristo é a ponte que nos liga a Deus, irmãos. Ele é a única porta de entrada no céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a escada do sonho de Jacó, em Gênesis 28, que liga o céu à terra. Isso implica que nada nem ninguém mais pode nos reconciliar com Deus, somente Jesus. Jesus Cristo nos reconcilia com Deus através da sua morte. Quando Deus foi criar o universo, Ele falou e tudo se fez. Quando Deus foi criar o homem, Ele pegou do barro e o fez à sua imagem e semelhança, soprando em suas narinas o fôlego da vida. Quando Deus foi reconciliar o homem consigo, Deus, na pessoa do seu Filho, esvaziou-se, assumiu a forma humana, sofreu, chorou, foi cuspido e morreu na cruz por nós. A maior humilhação da história da humanidade é Cristo demonstrando o seu amor por nós, entregando a sua vida na cruz pela nossa reconciliação com Deus e pela nossa salvação eterna. O preço da reconciliação, irmãos, foi muito alto. Jesus clamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não havia outro meio de sermos reconciliados com Deus. Assim, Cristo fez a reconciliação pelo sangue da sua cruz. Por isso, em terceiro e último lugar, o preço da reconciliação. Deus não colocou os nossos pecados em nossa conta. Como Deus justo pode ser reconciliado com o homem pecador? Como? Se o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Como? Se Deus é luz e o nosso pecado é treva. Como? Se Deus é benigno e o nosso pecado é maligníssimo. Como? Se o pecado provoca a sua santa ira. Deus não pode fazer vistas grossas ao pecado. A justiça violada precisa ser satisfeita. A alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia. Deus não inocentará o culpado. Deus é santo e não pode reagir favoravelmente ao pecado. O que Deus fez então? Ele não imputou ao ser humano as suas transgressões. Essa figura é bancária e quer dizer que Deus não fez o lançamento da nossa dívida na nossa conta. Ele não puniu os nossos pecados em nós. Deus depositou os nossos pecados na conta do seu Filho Jesus Cristo. Cristo, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. Nossa culpa foi lançada sobre Ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus depositou na conta de Cristo toda a nossa dívida, todos os nossos pecados. Ele foi feito pecado e maldição por nós. Ele sofreu o castigo da lei que deveríamos sofrer. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quando os nossos pecados foram lançados sobre Ele, Ele deu um grande brado na cruz: está consumado, ou seja, está pago. A dívida foi quitada. E agora estamos quites com a lei, já nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus olha para nós agora como se nunca tivéssemos pecado. Isso é justificação. Deus depositou em nossa conta a infinita justiça do seu Filho Jesus Cristo. Deus não só apagou a nossa conta, não só apagou a dívida da nossa conta, Ele nos tornou ricos. Segundo Coríntios 8, versículo 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Deus não só perdoou os nossos pecados, mas depositou a infinita justiça de Cristo em nossa conta. Agora Deus olha para você e não vê o seu pecado, mas a infinita justiça do seu Filho depositada em sua conta. É por isso que Paulo exclama lá em Romanos 8, versículos de 37 a 39, em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, irmãos, a Bíblia também nos ensina que toda pessoa reconciliada com Deus tem o ministério da reconciliação. Antes éramos inimigos, agora somos instrumentos da reconciliação. Antes estávamos perdidos, agora buscamos os perdidos. Antes estávamos desgarrados, agora nós precisamos buscar os desgarrados. Você que é de Jesus tem um glorioso ministério nesse mundo, que é buscar o ferido, o machucado pelo pecado, é exercer o ministério da reconciliação. Você tem uma sublime missão nesse mundo onde famílias estão quebradas, onde cônjuges estão se separando, onde filhos estão contra pais, o ministério da reconciliação. Toda pessoa reconciliada com Deus exerce a grandiosa missão de embaixadores de Cristo. O embaixador, irmão, é aquele que vive em terra estrangeira. O embaixador fala em nome do seu governo. O embaixador representa o seu país. Como a nossa pátria está nos céus, nesse mundo nós precisamos falar da glória de Deus e das maravilhas do céu para a humanidade, porque o céu é a nossa morada eterna. O embaixador tem compromissos. Esse embaixador, ele transmite a mensagem de quem o enviou. O embaixador não determina a sua própria missão. Ele vai para onde é enviado. Ele não se naturaliza. Ele é sempre um estrangeiro. Ele tem compromisso com os interesses soberanos do nosso país. E qual é o nosso país? A nossa embaixada é o céu, é o reino de Deus. Nós estamos nesse mundo para proclamar a reconciliação de Deus por meio de Cristo Jesus. Os embaixadores de Deus clamam, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queridos, pare para pensar, pare para refletir um pouco no que representa essa mensagem de reconciliação. Porventura você já viu algum juiz implorar para um criminoso culpado aceitar o seu perdão? Você já viu algum credor suplicar a um devedor arruinado para receber o perdão completo da sua dívida? Ah, mas o Deus Todo-Poderoso apela a você. Ele clama ao seu coração. Ele exorta você com ternura. Não deixe de ouvir a sua voz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus está esperando por você. A festa já foi preparada. Tudo está pronto. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Concluindo, irmãos, o capítulo 6, versículos 1 e 2, nos alerta sobre dois perigos. Primeiro, cuidado para você não receber a graça de Deus em vão. Depois de tudo que Deus fez por você, da morte do seu filho, do seu clamor para que você se reconcilie com Ele, se você desprezar essa oferta de amor, você está recebendo a graça de Deus em vão. Isso seria uma consumada ingratidão e rebeldia. Segundo, cuidado para você não adiar essa decisão urgente. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia oportuno para você se reconciliar com Deus. Hoje é que Deus está falando com você. Amanhã Deus pode estar silencioso. Hoje o Espírito Santo está apelando a você. Hoje as portas da graça estão abertas. Amanhã podem estar fechadas. Hoje ainda é tempo oportuno para você se reconciliar com Deus. Amanhã pode ser tarde demais. Então se reconcilie com Deus agora. Volta para Jesus agora. Hoje. Portanto, querido, hoje, aceite a Jesus. Se reconcilie com Jesus. Volta para a casa do Pai. Fale isso com Deus agora. Se comprometa com Deus agora e volta. Fale de todo o coração, porque Deus quer você, não quer amanhã. Ele quer hoje. Deus fez tudo o que era necessário para que a sua dívida fosse perdoada, para que você pudesse ter o caminho aberto para essa tão sublime reconciliação e assim tomasse posse de toda a herança celestial que Deus tem guardado para nós na eternidade. Portanto,
com essa verdade na qual nós acabamos de refletir nesta manhã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu,